Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 456. E nesse momento nós vamos iniciar um novo capítulo, que é o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Então, agora nós vamos começar a perceber, estudar de que forma nós, estando mergulhados nesse mundo espiritual, cercado por inúmeros espíritos, de que forma eles nos influenciam e de que forma nós temos a capacidade de influenciá-los também. Então, as questões que se seguem, elas vão tratar desse assunto. Então, vamos lá. Questão 456. Penetração dos espíritos em nossos pensamentos. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem ver, pois constantemente vos rodeiam. Mas cada um só vê as coisas a que dá atenção. Não se ocupam das que lhes são indiferentes. Então, qual é a nossa realidade? Vivemos num planeta onde existem mais pessoas fora do corpo do que dentro dele. Então, existe uma multidão de espíritos que nos rodeiam. E eles têm a percepção de tudo aquilo que nós pensamos, nossos desejos, nossas intenções. Por quê? Porque todos os nossos pensamentos se refletem no nosso perispírito. E aqueles que estão em sintonia conosco conseguem perceber. Por isso que ele fala, eles só vão prestar atenção naquilo que for do seu interesse. O resto é indiferente. Então, espíritos que estão interessados no nosso trabalho de estudo, por exemplo, nesse momento estão perscrutando o meu pensamento, estão me auxiliando, me intuindo, para que as respostas e as explicações possam construir algo positivo. Aqueles que são refratários ao estudo, que não têm interesse no aprendizado, esses podem até ouvir, mas não têm interesse, então acabam se afastando. Então, eles têm essa capacidade? Tem. Vão ouvir sempre tudo? Não, só de acordo com o interesse que ele tenha nesse instante da nossa existência. 457. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes conhecem aquilo que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Então, essa é a grande realidade do mundo espiritual. Tudo aquilo que nós sentimos se reflete no perispírito. E nós ficamos à mercê das pessoas que estão ao nosso redor. Então, à medida em que nós nos equilibramos, que buscamos uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nós vamos entrar em sintonia com uma vibração positiva. E isso se reflete no nosso perispírito. Espíritos inferiores que têm o interesse em estar próximos de nós se afastam diante da luz. Se nós estamos agindo com raiva ou com algum pensamento libidinoso, eles vão perceber também. Então, aqueles que têm afinidade com esses sentimentos se aproximam, percebem o que nós estamos pensando e dessa forma vão compartilhar conosco aquele momento. É muito diferente o plano espiritual. Então, aqui na Terra, encarnados, nós podemos abraçar alguém que não gostamos. Nós podemos sorrir para uma pessoa que no íntimo nós odiamos, mas no plano espiritual não. Somos transparentes, não dá para dissimular os nossos sentimentos. 457A. Sendo assim, parece mais fácil ocultar qualquer coisa de uma pessoa viva do que escondê-la dessa mesma pessoa depois de morta. Certamente. E quando vos julgais bem escondidos, muitas vezes tendes uma multidão de espíritos que vos observam. Aquilo que eu disse. É mais fácil você, encarnado, pode abraçar alguém que você não gosta, que não tem simpatia, pode sorrir para alguém que você não tem simpatia, e a pessoa não vai perceber, mas no plano espiritual, sim, todos vão perceber. Então, nós não conseguimos esconder os nossos sentimentos, não conseguimos nos esconder do mundo espiritual. Estamos em todos os instantes sob os olhares e sob a possibilidade de influência desses irmãos que estão ao nosso redor. Alguns para nos ajudar, outros nem tanto. Seguindo, 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam?
Depende. Os espíritos levianos riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas imperfeições e procuram ajudar-vos. Então, de acordo com o grau evolutivo de cada um, nós vamos entrando em sintonia com irmãos mais próximos que querem nos ajudar ou aqueles que, dependendo do estado de espírito que nós estamos, vão intensificar as nossas dores. Então, por algum motivo, uma pessoa nos contraria e surge aquele sentimento de raiva, né? Por que a pessoa fez isso comigo? E aí um espírito que quer ver o circo pegar fogo, ele se aproxima e fica nos transmitindo pensamentos para ampliar isso. Olha, é isso mesmo, essa pessoa não devia ter feito isso com você. Onde já se viu? Você devia se vingar. Trate mal aquela pessoa. Então, influências negativas a partir de um desejo que é nosso. Isso tem que ficar muito claro. Tá? O espírito não consegue criar situações conosco. O que ele consegue é ampliar nos nossos próprios desejos. Então a gente entra em oração com intenção de elevar os nossos pensamentos. Mas nossa cabeça está tão tumultuada, nós estamos vivendo tantas ansiedades e dificuldades, que mesmo na prece temos dificuldade para nos concentrar. Já aconteceu isso com você? Comigo já. E aí nós começamos a fazer a oração, mas vem pensamentos sobre as nossas angústias, sobre os nossos trabalhos, sobre situações que nos incomodam, e a prece, que deveria ser um momento de relaxamento, de confiança em Deus, onde demonstramos a nossa fé, passa a ser um momento perdido, porque viram só palavras. E a nossa mente devaneia em torno das nossas próprias ansiedades. Isso pode ser influência espiritual? Pode. Antes de nós iniciarmos a prece, de elevarmos o nosso padrão vibratório, esse espírito que não quer que nós nos equilibremos, ele vai nos influenciar para que isso não aconteça. E aí mesmo na hora da prece, se nós estivermos conscientes do que nós vamos fazer, podemos sofrer essa influência. Tá? Vamos em frente. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. 459. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Eu já falei muito sobre essa questão em palestras, porque é algo que é necessário ter uma reflexão muito profunda. Os espíritos muitas vezes são eles que nos dirigem. Então, mas o espírito ele vai aviltar o nosso livre-arbítrio e vai nos obrigar a fazer coisas que nós não desejamos fazer? Não. Eles nos influenciam? Sim. Frequentemente, estamos à mercê desses pensamentos, dessas vibrações dos espíritos que estão próximos de nós. Algumas positivas, como eu disse. Nós elevamos o nosso pensamento, o nosso padrão vibratório no momento de oração e pedimos ajuda a Deus. Espíritos bons, nosso guia espiritual, nosso espírito protetor vai estar se aproximando e transmitindo bons pensamentos e intuições para que nós possamos encontrar o melhor caminho ou a melhor reação diante da vida que nos foi oferecida. Ou estamos em ódio, estamos contrariados, nos sentimos entristecidos, vamos entrar em sintonia com espíritos dessa natureza. E eles vão nos influenciar para que nós ampliemos ou compartilhemos com eles esses sentimentos. Então, no grupo mediúnico, muitas vezes, quando é feito a assistência a alguma pessoa que está em perturbação, então, no trabalho de desobsessão, é lido o nome dessa pessoa. E a espiritualidade da casa vai até o lar dessa pessoa, e se houver algum espírito em sofrimento lá, ele é trazido para que possa ser socorrido. Então, a pessoa está enferma e ela perde a esperança. Então, ela não consegue acreditar que vai sarar, ou ela se acha uma vítima da doença. E aí, um outro espírito que tem a mesma sensação e que já desencarnou por causa dessa mesma doença,
ele por afinidade ele acaba se aproximando ali. Então amplia os sintomas físicos que a pessoa está sentindo naquele momento. Por quê? Ele consegue transmitir por afinidade, então os dois estão pensando a mesma coisa. Então, por afinidade, há essa interligação e o espírito desencarnado, ele consegue ampliar ou transmitir as suas sensações para a pessoa que está encarnada, perispírito a perispírito. E aí a doença, a tristeza aumenta. Não há nada que console aquela pessoa, porque ela deseja, tem o síndrome do coitadinho de mim. Então, tadinho de mim que eu estou doente, Deus não devia ter feito isso comigo. Aí um outro espírito nessa mesma condição se aproxima e amplia isso. É isso mesmo, nós somos injustiçados. E aí o sintoma da doença se agrava. Até que esse espírito é trazido na casa de oração e oferecido a ele o tratamento para que ele se liberte. Então, aquele que estava sendo perturbado tem a oportunidade de se melhorar, porque é retirada a influência externa que estava ampliando os seus sintomas. E se ele tiver equilíbrio, vai conseguir evoluir, sarar de uma forma mais rápida. Mas se ele continuar na mesma sintonia, outro virá e vai substituir aquele que foi assistido. Então, nós é que somos responsáveis pelas pessoas que estão ao nosso redor. Eles têm a capacidade de nos dirigir? Tem, desde que nós estejamos em sintonia com eles. E isso ocorre a nível de pensamento. É pensamento a pensamento. 460. Além dos pensamentos que nos são próprios, haverá outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, neles há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Então vamos pegar um exemplo simples. A pessoa quer parar de fumar. Ela é um viciado, inveterado, e tem o desejo de parar de fumar. Então, ele quer parar de fumar, é uma intenção dele. Então, ele tem a influência da abstinência do cigarro, que também gera uma dependência química, e também a influência da abstinência gerada pelo psicológico, né? Aquele desejo de fumar. Então, nós estamos ali. Aí chega um colega nosso com um cigarro aceso e, como é natural, né, o fumante oferece o cigarro para o outro fumante. E aí ele oferece, e aí você fala que não, eu não quero, eu estou parando de fumar. Mas o espírito que está do seu lado, que também gosta de fumar, ele fala, aceita. Só um, não tem problema. Você fumou a vida inteira, fumar mais um, não vai ter problema. E você resiste, fala, não, eu não quero fumar, eu quero parar, eu tenho essa vontade de parar. E fala até para a pessoa que está ali na nossa frente. Mas o espírito que está do nosso lado continua transmitindo o pensamento e o desejo. Mas é tão gostoso fumar, te deixa mais calmo. Pega só um, fuma. Então, as ideias contraditórias que surgem na nossa mente. O nosso desejo é de parar. O desejo do irmão que está do nosso lado é que nós continuemos com o vício. Mas na nossa mente não dá para distinguir qual é nosso, qual não é. Por isso, os espíritos não conseguem aviltar o nosso livre-arbítrio. Porque nós não conseguindo discernir qual pensamento é meu, qual pensamento não é meu, quando eu tomar a minha decisão, é como se todas essas ideias fossem minhas. E eu faço a minha escolha. Então, por maior que seja a vontade do espírito para que eu volte a fumar, se eu não desejar isso, eu posso resistir e não voltar. Entende? Ele está me influenciando. O pensamento dele vai surgir na minha mente. Eu não vou conseguir distinguir o que é meu, o que é dele. Mas a decisão final é minha. Sou eu que vou escolher qual caminho eu quero percorrer. Muito bem, o assunto é bem interessante, mas o nosso tempo já terminou. E a semana que vem a gente retoma esse mesmo assunto a partir da questão 461. É bem interessante isso, porque
não é incomum que as pessoas que conhecem um pouco da doutrina espírita ou que conhecem o fenômeno, né, já viram manifestações de espíritos, começam a atribuir as suas imperfeições aos espíritos. Então fala assim, eu bebi muito ontem, né, me perdi, chutei o balde, chutei o pau da barraca, né, virei o balde, mas isso é porque os espíritos me influenciaram. Não é bem assim. Você tinha o desejo, eles sugeriram e você aceitou. Então a influência existe. Eles podem até nos subjugar, mas depende sempre da nossa vontade. Mas nós vamos retomar esse assunto por mais algum tempo, né? Porque são muitas questões ligadas a esse tema. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Que possamos, Mestre amado, a partir do conhecimento adquirido, assumir a responsabilidade pelos nossos atos, ter a força de vontade para combater as nossas más tendências e a cada experiência da vida, confiantes na misericórdia e na justiça do Pai, nos tornarmos pessoas um pouco melhores. Que as vossas bênçãos possam ser derramadas sobre nós, afastando todos os fluidos impuros e nos trazendo serenidade e paz, para que, reforçados, Senhor, fortalecidos, possamos escolher o caminho que nos levará até vós. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.